Olá, pessoal. Sou a professora Valquíria. Vou ver com vocês, começar os estudos sobre direito previdenciário. Essa temática do nosso encontro hoje é partindo da parte histórica. Uma visão um pouquinho do cenário mundial para nós entendermos como é que acontece, como é que nós vamos ter a previdência no Brasil. Perfeito? Para auxiliar, e eu percebo muitas vezes que alguns alunos solicitam material, além do material de apoio do próprio curso, alguma outra doutrina para estudo, além do que será tratado nos próximos encontros, a respeito especificamente da legislação. Eu deixei aqui uma doutrina, uma das tantas doutrinadoras que escrevem, doutrinadora e doutrinadores que escrevem a respeito do direito previdenciário, um material que eu gosto, que é da Maria Ferreira dos Santos, que é Direito Previdenciário Esquematizado. Saliento com vocês, tem muito material bom no mercado que dá para ser usado, doutrinas, livros, a respeito disso, para complementar a respeito do ponto de direito previdenciário, para auxiliar vocês no estudo. Feito essa introdução, cenário mundial, o que eu trago para vocês nesse estudo inicial de direito previdenciário? Então, eu tracei alguns períodos, né, que seria um primeiro período no Brasil, fiz uma divisão entre período em que houve a implantação da Previdência, um período de expansão, um período de unificação e reestruturação e um período de Seguridade Social, que é pós-Constituição de 88. Então, foi feita uma divisão em 3 períodos históricos para que se possa entender como é que ocorre, né, a Previdência ou Seguridade no Brasil. Coloquei alguns dados históricos, um deles a Constituição de 1824, ainda Império, ela trata a Seguridade Social no artigo 179, de que forma? Abordando a importância dos socorros públicos. Então, a gente tem o quê? Socorro público, ideia de assistencialismo. Então, a gente ainda está naquele cenário, né, que se comportava no mundo, considerando que só em 1884 na Alemanha. Então, a ideia da Constituição de 24 é ainda do assistencialismo, da ajuda mútua. Em 1835, é criada a primeira entidade privada no país, que se chamou Montepio Geral dos Servidores do Estado. Ela era caracterizada por um sistema mutualista, ajuda mútua, no qual os associados iriam contribuir para um fundo que garantiria cobertura em certos riscos, mediante repartição dos encargos com o grupo. Era uma forma de seguro, mas organizado, né, pelos servidores do Estado, para o quê? No caso de um evento necessário, assim estabelecido quais os riscos que teriam cobertura, o próprio fundo iria fazer esse amparo a quem pertencesse, então, a esse Montepio Geral. Década de 20, dando início especialmente em 23, com a Lei Eloy Chaves, com a criação de caixas, só para fazer um acompanhamento histórico. Na década de 30, onde nós passamos a ter, então, um processo de expansão, essas caixas, então, elas passam a ser institutos, aquele custeio que era pela empresa e pelo trabalhador, aqui ele passa a ser, então, tríplice. Nós temos o governo, trabalhadores, vamos colocar aqui patrões, tá? Empregadores. Então, primeiro movimento, caixas, iniciado em 23, década seguinte, institutos, e agora não mais vinculados a empresas, mas sim de âmbito nacional, de acordo com a, ou com as, né,
categorias profissionais. E aí eu coloquei alguns institutos criados neste período, tá? Para exemplificação com vocês. Instituto de Aposentadoria e Pensão dos Marítimos, IAPM, 33. 34 comerciários, mesmo ano. Instituto dos Bancários, então, Instituto de Aposentadoria e Pensão dos Bancários, dos Industriários, 36. Transporte e Carga, 38. Serviço Público. É criado um fundo para os servidores públicos federais, chamados de IPAS. Nessa fase, então, a proteção social leva em conta o quê? Categorias profissionais e não mais empresas. Então, esse é o movimento de expansão, aquele movimento iniciado em 23, um movimento de implantação, ele se expande para mais categorias em nível nacional, com o governo subsidiando, custeando, junto, né, com os trabalhadores e com os patrões. Nesse cenário 34, a Constituição disciplinou a forma de custeio dos institutos, então passa a ser matéria constitucional, entre público, empregado e empregador, e a Constituição de 34 também tratava da aposentadoria compulsória e por invalidez dos funcionários públicos. Já mencionada, aposentadoria por invalidez, né, numa Constituição anterior, mas não falava da compulsória. Então, agora, a de 34 vai tratar da aposentadoria compulsória e a aposentadoria por invalidez. A Constituição de 37 vai empregar a expressão seguro social ao invés de previdência social. Então, ela faz uma substituição do termo. Em vez de previdência, vai se falar em seguro social.